Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com tabelas. O componente da Swing que trabalha com tabelas é o JTable. Eu já deixei aberto aqui um projeto, eu vou criar agora um novo JFrame. E dentro dele eu vou adicionar um JTable. O JTable, da mesma forma que o JList, ele trabalha com a questão dos modelos. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou trabalhar com o Default Table Model, que é o que vem já com a utilização do NetBeans. É um recurso da linguagem que já vem com um modelo padrão para a gente poder utilizar. No vídeo posterior eu posto como a gente criar o nosso próprio modelo e eu explico as vantagens e as desvantagens de utilizar o modelo padrão e o nosso modelo criado personalizado, tá ok? Nesse primeiro vídeo vamos se ater ao básico, vamos criar apenas utilizando o modelo default. Eu criei então aqui um JFrame, adicionei um JTable aqui à minha tabela, na minha janela. Agora eu vou lá na área de código-fonte. Se nós olharmos o código gerado pelo NetBeans, vocês vão notar que aqui a gente tem um JTable 1, que foi a tabela onde que eu coloquei, que eu arrastei e soltei na tela. E aqui ele dá um set model. Ele instancia um novo default table model, passa um parâmetro que são os dados, que está vazio, e um outro parâmetro que são os títulos das colunas. Tá? O que eu vou fazer então? Eu não posso simplesmente alterar este modelo. Eu vou criar um modelo novo para ficar mais fácil. Eu vou copiar o nome aqui dessa classe. Definir uma variável privada chamada modelo, que é o que vai receber as minhas informações. No construtor do meu Default Table Model, o que eu tenho aqui de opções? Eu posso passar o nome das colunas e o número de linhas. Ou uma matriz com os dados, com as informações que eu quero jogar lá dentro. E um array, um vetor com o número das colunas. Então, o que eu provavelmente vou utilizar é esse cara aqui. Eu normalmente utilizo, quando eu utilizo o Default Table Model, esse cara aqui. Notem que o parâmetro de entrada é object, então eu posso jogar qualquer coisa lá para dentro, tá? Que vai funcionar. Eu vou criar uma matriz de strings e um array também de strings para a gente colocar as colunas. Então, antes de eu criar esse cara, aqui em cima, eu vou fazer o seguinte. Para quem não lembra, essa é a forma com que a gente cria um vetor na mão, digamos assim. Tá? Sem eu ter que definir as posições dele, eu já vou passando as informações. Aqui eu vou definir o nome das colunas. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Para mim definir os dados iniciais do meu modelo. Uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Inicialmente a minha tabela vai ter apenas 2 registros, 2 linhas.
Para mim adicionar mais dados a este array, eu poderia simplesmente adicionar uma nova linha. Eu poderia copiar essa linha aqui que tem a vírgula, ou adicionar uma nova vírgula lá no final e fazer da seguinte forma: coluna, coluna, vírgula, coluna, coluna, vírgula. Eu sempre tenho que cuidar que o número de aspinhas aqui dentro, a quantidade de registros dentro do meu array, dentro da minha matriz, seja equivalente ao número de colunas. Então, se eu tenho aqui 3 colunas, só apenas 3 colunas, aqui eu teria que ter 3 informações dentro do meu dado, senão ele vai retornar um erro. Tá? Deixa eu fechar aqui, vamos salvar. Ok, eu criei as colunas e criei os dados. Como é que eu passo essas informações para dentro do meu modelo? Na hora que eu vou instanciar o meu Default Table Model, eu vou passar como parâmetro. Vamos ver a ordem dos parâmetros, porque eu não sei se é. Primeiro são os dados, aqui, e depois o nome das colunas. Ok, eu criei o meu modelo, só que a tabela que eu coloquei lá, ela já possui um modelo. Esse meu JTable aqui, ele já possui um modelo associado. Eu vou substituir. Deixa eu ver o nome da variável. Deve ser JTable1. Vou modificar. Vou botar só tabela. Fica mais fácil. Aqui eu vou botar tabela.setModel. E eu passo o novo modelo para dentro dele. Eu já expliquei lá no vídeo do JList, mas eu vou explicar aqui de novo. O JTable ele é apenas a carcaça. O modelo é quem contém os dados. Então, sempre que eu quiser incluir ou excluir algum modelo, alguma informação, algum dado, ou até mesmo alterar, eu vou alterar no modelo. Eu não altero na tabela. Tá ok? Então, vamos executar isso para ver se ele funcionou. A princípio, deve criar só uma tabela com duas linhas, 2 registros e 5 colunas. Já funcionou. Já ficou do jeito que eu programei para que ele ficasse, né? Vamos expandir agora a utilização dessa nossa tabela. Vamos fazer uma inserção e uma exclusão de dados. Eu vou colocar 2 botões aqui embaixo. Vou fazer diferente, eu vou organizar isso aqui num painel. Vou colocar esses 2 caras dentro desse painel. Vou definir o meu layout para borda. Esse cara aqui eu vou definir como centro. Já está centro. E esse segundo cara aqui como sendo a parte de baixo. Vou definir ele também como layout de borda. Deixa eu ver se o layout de caixa não fica melhor. Eu gostaria de ver um do lado do outro. Assim, melhorou. Vou mudar o nome deles. JB. Incluir. E o excluir. Vocês lembram que lá no início eu defini a minha variável como privada fora do escopo do método, tá? Fora desse escopo aqui. Por quê? Eu defini ele como um escopo de classe para eu poder acessar o modelo de qualquer lugar dentro da minha classe. Então agora, quando eu vou precisar fazer um incluir e um excluir, eu vou precisar acessar o meu modelo. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ele já vai abrir a ação do meu botão incluir e eu já tenho disponível o modelo. Então, para me incluir, o que eu preciso? De objeto que seja com todos os elementos de uma coluna. Eu preciso de um array. Então, eu vou fazer string, nova linha, igual. Tem que dizer que isso é um array, né? São 5 colunas.
Eu não lembro quais são as informações que tem que passar lá. Idade, né? Criei então a minha estrutura de dado, minha informação. Agora eu vou fazer o seguinte, modelo ponto add row, adicionar linha. E olha que ele me pede de parâmetro um object data, tá? Então eu vou passar a minha nova linha e a princípio isso já deve estar funcionando. Então sempre que eu clicar no botão adicionar, ele deve inserir aquela linha lá ao final, ok? Tá, beleza, mas eu estou criando com base no array, eu posso fazer diferente? Posso. Eu vou comentar essa linha e eu vou fazer da seguinte forma. Isso também funciona. Então, eu defini strings, tá? Separadamente cada uma delas. Eu defini a minha estrutura de linha e estou adicionando lá. Vamos testar e ver se isso funcionou. Continua funcionando o meu código. Tá ok? Então, para incluir, é basicamente isso. Vamos implementar agora o nosso botão de exclusão. Eu clico duas vezes no excluir, ele vai para o Action Performance do botão excluir. Aqui na exclusão a gente tem um detalhe, a gente precisa de uma informação do meu JTable. Qual a informação? Qual linha está selecionada? Porque eu não seleciono uma linha no modelo, eu seleciono uma linha na interface. Então eu preciso que essa informação venha do meu JTable previamente. Então eu vou botar int index, que é a posição que está selecionada. Vou na tabela e eu pego a linha selecionada. E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou excluir essa linha do modelo. Modelo, ponto, remover linha. E eu passo esse apontamento, esse ponteiro lá da minha tabela para o modelo. Isso já deve estar funcionando, vamos testar. Vou incluir algumas linhas. Vou apagar uma. Funciona. Vou apagar o Juca. O José de novo. E está aí. O funcionamento básico do JTable é esse. A gente primeiro define um Default Table Model lá em cima. Cria as colunas. Os dados iniciais que nada impede que seja em branco. Tá? Se vocês olharem aqui no código gerado pelo NetBeans, ele passou tudo null, então ele vai gerar uma tabela com todos os campos vazios. E eu tenho que lembrar sempre de setar o novo modelo que eu criei para dentro da tabela, senão isso não vai funcionar. Se eu simplesmente comentar essa linha aqui, ele vai bagunçar toda a minha interface, ele já não vai fazer tudo que eu pedi. Eu vou estar trabalhando com um modelo que não está na interface. Na verdade, ele está incluindo e excluindo dados do modelo, mas esse modelo não está sendo visível na interface. Eu vou clicar aqui 10 vezes, ele incluiu realmente essas 10 linhas lá dentro. Se eu selecionar alguma coisa aqui,
ele até vai excluir, porque eu estou apontando para uma interface e para um modelo que não estão ligados, eles não têm vínculo nenhum. Então, a princípio, o funcionamento interno ele continua funcionando, só não fica disponível para a gente visualizar. E aí, para mim fazer a inserção, eu insiro uma linha no modelo, eu crio uma nova linha e insiro no modelo. Para escolher, eu pego a linha que está selecionada da minha tabela, do meu JTable, da minha interface, jogo para uma variável index e depois eu removo ela do meu modelo. Tá ok? Então, por enquanto era isso. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Abstract Table Model. Vamos explicar um pouquinho o funcionamento mais específico trabalhando com objetos. Tá ok? Um abraço.